Caríssimos irmãos e irmãs, abrimos hoje solenemente o ano pastoral 2020-2021, animados pela esperança de poder continuar a edificar a Igreja Diocesana de Coimbra, iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos pela palavra viva do Evangelho de Jesus Cristo e com o olhar simples, mas fraterno, dirigido a toda a humanidade que Deus ama. Ontem realizámos uma jornada intitulada Formamos um só corpo em Cristo. Foi dirigida aos conselhos pastorais e às equipas de animação pastoral das nossas unidades pastorais, dois órgãos de participação e corresponsabilidade que manifestam o caminho sinodal proposto a toda a Igreja e oficialmente acolhido pela nossa Diocese. Ficámos felizes por saber que leigos, consagrados e diáconos, conduzidos pelos seus párocos como legítimos pastores das comunidades cristãs, estão já a sentir-se membros deste corpo vivo que é a Igreja. Sentimos de forma mais clara que Cristo é o nosso caminho, o nosso método, o conteúdo e a razão de ser de toda a nossa ação e da organização em curso na nossa Diocese e nas suas unidades pastorais. Neste início de ano, manifestamos a nossa alegria e a nossa disponibilidade para continuar, porventura ainda com mais entusiasmo e mais esperança, a percorrer os caminhos de renovação, essa renovação tão desejada como urgente da nossa fé e da vida da nossa Igreja. Hoje somos confrontados com a Palavra de Deus, que nos fala da vinha do Senhor, tanto na primeira leitura como no Evangelho. É uma imagem cheia de significado que nos recorda o amor universal de Deus a toda a humanidade, a toda a criação e que tem na Igreja, seu povo, o sinal ou sacramento desse cuidado divino. Na celebração de São Francisco de Assis, o Papa Francisco oferece-nos, neste mesmo dia, uma carta encíclica intitulada Fratelli Tutti, todos irmãos, que além de proclamar a universalidade do amor de Deus, afirma igualmente que a urgência do amor humano, característica da nossa condição de filhos do mesmo Pai e irmãos em Jesus Cristo, o Filho, está aí, está diante de nós. Estamos diante da revelação bíblica, por um lado, e diante do magistério pontifício, por outro, magistério que atualiza para os tempos odiernos, dentro da grande tradição da Igreja, aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus quer de nós. Temos agora, por isso, a graça de concretizar tudo isto que nos é apresentado, concretizar na nossa vida pessoal, familiar, eclesial, sentindo que são os verdadeiros caminhos da evangelização do mundo em que vivemos, que estão sempre em causa. A vinha do Senhor é toda a humanidade que o Pai criou e pela qual Jesus Cristo ofereceu a sua vida. O Evangelho falava-nos do Filho do dono da vinha, no qual podemos entender a pessoa de Jesus, aquele que não se serve da humanidade, mas serve a humanidade. Aquele que não explora ninguém, mas que todos potencia e faz crescer. Aquele que não tira a vida a ninguém, mas que dá a sua vida para que todos tenham a vida. A revelação do amor universal de Deus constitui, por isso, o princípio fundamental do anúncio da Boa Nova, pois, nesse amor universal, todos podem sentir-se incluídos. Ninguém fica de fora, desde que, humildemente, acolha o dom
que lhe é oferecido. Quando, na oração eucarística, fazemos memorial do sacrifício de Jesus Cristo e oferecemos o pão, repetimos as palavras de Jesus: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Trata-se de palavras que resumem a entrega do Filho para a salvação de toda a humanidade. E depois oferecemos o vinho e pronunciamos as palavras de Jesus: este é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por todos. E trata-se também da declaração de Jesus, agora igualmente da declaração da sua Igreja, que revela em palavras e em gestos sacramentais o amor único de Deus por todos os seus filhos, ali no sinal do sangue derramado por todos. A vinha do Senhor é a humanidade que Ele ama com o seu amor divino, pela qual entrega o Filho à morte e pela qual abre as portas da ressurreição. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, o âmago da nossa fé renovada em cada Eucaristia e proclamada solenemente quando a Assembleia, em uníssono, aclama: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. A Igreja não realiza a sua condição de sinal ou sacramento da salvação se não manifesta quotidianamente o amor de Deus por toda a humanidade, enquanto sua vinha eleita, escolhida e cuidada. Deste modo, podemos entender que toda a ação da Igreja, sacramental, litúrgica, pastoral, evangelizadora, caritativa, têm como única motivação levar a humanidade a acolher o amor de Deus, levar a todos a sentirem-se um povo de filhos. Convido-vos, por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a renovar constantemente este sentido teológico e espiritual no momento de programarmos ou de executarmos, sejam quais forem as ações próprias da vida das comunidades cristãs. A vinha do Senhor é a Igreja, o povo de Deus, constituído pelos que foram chamados ao batismo e à participação no corpo de Cristo. O profeta Isaías referira-se à casa de Israel e à casa de Judá, aludindo à totalidade do antigo povo de Deus, chamado a ser depositário da revelação do Antigo Testamento. O Evangelho, que é a presença de Jesus Cristo nas suas palavras e nos seus gestos para os tempos novos, anuncia sempre o novo povo de Deus, de que somos membros e em cuja edificação colaboramos com o auxílio do Espírito Santo. Cristo amou a Igreja, amou esta nova vinha escolhida e por ela deu a sua vida, a fim de a apresentar ao Pai, santa e imaculada. É uma graça inexcedível poder entrar na sua missão, na missão de Cristo, e dar continuidade ao seu projeto, apesar das nossas fragilidades e dos nossos pecados. Convido-vos, caríssimos irmãos e irmãs, a amar a Igreja de Cristo com o mesmo amor com que procuramos amar o próprio Deus. Sendo a nossa diocese porção desse novo povo de Deus e cada uma das nossas comunidades lugar da sua realização na unidade e na comunhão, amá-la é caminho de fé e é sinal de esperança para todo o povo. Não nos fiquemos, irmãos e irmãs, por um amor em geral ou em abstrato, mas procuramos que seja minucioso, concreto e real, no modo como tratamos cada pessoa, cada instituição, cada comunidade, cada grupo, cada atividade,
Comecemos sempre por uma atitude construtiva, mesmo que algumas vezes ela possa ser crítica. Continuemos pela via da comunhão de sentimentos e pela unidade da ação. E selemos tudo com a disponibilidade para servir, mesmo com o sacrifício das nossas ideias, dos nossos planos, até com o sacrifício da organização das nossas prioridades pessoais ou dos nossos tempos pessoais. No início de um novo ano pastoral, cheio de esperanças, mas também perpassado pelas apreensões próprias do momento em que vivemos, renovemos todos a certeza de que amar a Igreja e dar por ela a sua vida é a nossa vocação de filhos, de discípulos, de servos de Deus e de servos da humanidade. Na programação como na ação, tanto os pastores como os outros fiéis, façamos da caridade pastoral o nosso mote fundamental, para que tudo concorra para fazer crescer em nós o amor a toda a humanidade e o amor à Igreja, esta vinha pela qual Jesus Cristo, o bom pastor, deu a sua vida.